invade a nossa privacidade. Ele quer que a gente busque. Então vamos lá, vamos buscar. Vamos buscar Jesus para a nossa vida. Diante das nossas tristezas, nossas angústias. Que a gente busque Jesus. Peçamos amorosamente a Jesus que nos faça forte. Para que diante de todas as dificuldades, por maior ou menor que seja, que a gente tenha coragem de ficar pertinho dele. Porque se a gente sair de perto dele, aí a coisa fica feia. Intercedamos a Jesus, seu coração amoroso, pelos lares que se encontram em desarmonia. Mentaliza aquela nossa amiga que falamos agora. Você, querida, nossa oração. O tema hoje é livre. Eu não sou palestrante, vocês sabem disso, mas a gente vai aqui levando o palestrante de hoje, o Sérgio, deve estar chegando, mas enquanto ele não chega, a gente vai falar de Jesus. Quem está vindo aqui pela primeira vez? Eu vou. Como é seu nome, meu Deus? Luciana. Meu nome é Wilma. Luciana, eu vou dizer para você como funciona a nossa casa, tá? No segunda-feira à noite, reunião de desobsessão. Na terça de tarde, nós temos a reunião do irmão Bezerra. Na quarta de tarde, desobsessão. Na quinta de noite, desobsessão. Na sexta, apometria. Esses são os trabalhos da nossa casa. Aqui também se faz diálogos fraternos. É indicado pela espiritualidade. Tá? Assim funciona a nossa casa. Tá legal? E a gente vai pedir que a Luciana abra o Evangelho, Luciana. Aleatoriamente, você abre e diz só para nós onde você abriu. Qual é o capítulo? O nome do capítulo. Vem aí, querido, por favor. 16. Capítulo 16. Bem, todos encontraram o capítulo 16? Sim. Capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem o título de Não se pode servir a Deus e a Mamon. E você abriu, qual foi o item? Jesus na casa de Zaqueu. Jesus na casa de Zaqueu. Esse Evangelho, ele fala da salvação dos ricos. Diz que a gente precisa se guardar da avareza. E Jesus na casa de Zaqueu, que é o item que foi. Não é? E aí, eu vou só ler o número 1 e vou convidar você, querida, para ler o restante. E aí, o Evangelho, ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Semana passada também caiu esse Evangelho. A gente precisa refletir muito sobre ele. Quem é esse Mamon? Não é? Significa ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Às vezes, na época que eu ainda estava equivocada, eu achava que Mamon podia ser aquilo que a gente chamava de demônio, tal, enfim. O que será esse Mamon? Mas aí, na minha interpretação, claro que a minha pode não ser a certa, por isso que aqui todo mundo pode falar. Mas Mamon, ele também pode ser, o nosso comportamento. Vamos dizer que o que é servir a Deus? Servir a Deus é a gente seguir os seus ensinamentos, as suas orientações, fazer o bem, é fácil. Agora, servir a Mamon, a gente também está servindo a Mamon quando a gente tem avareza no coração, quando a gente não está disposto a perdoar, quando a gente não está disposto a compreender, a gente está servindo a Mamon. Quando a gente
ainda percebe que o nosso orgulho, que o nosso ego está maior que a gente mesmo, está servindo a mamon. Servir a Deus é quando a gente está de coração limpo, de coração puro, capaz de perdoar, capaz de entender, mesmo sabendo que perdoar não é fácil. Não é. Perdoar é muito difícil. Agora, não é impossível, porque perdoar faz com que a gente mexa no nosso maior inimigo, que somos nós mesmos, que é o ego. Como é que eu vou conseguir perdoar? Não é? Então, servir a Deus e a mamon, a gente já não pode mais pregar que servir a mamon é se a pessoa for em outra religião, se a pessoa for naqueles lugares que as pessoas dizem que se faz trabalhos esse ou aquele. Não é só isso. Servir a mamon, eu estou servindo quando eu estou julgando, quando eu estou apontando. Eu estou servindo a mamon. Servir a Deus é quando eu compreendo, é quando eu não julgo. Aí estão servindo a Deus. Então, quantas vezes por dia eu, Wilma, me pego servindo a mamon? Muitas vezes. Aí você vai, mas que história é essa? Ela está dizendo isso? Estou. Se eu sou igual às outras pessoas. Entendeu? A mim vai ser mais cobrado. Porque Jesus disse, a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, a partir do momento que a gente conhece o Evangelho de Jesus, independente de sermos espírita ou não, o Evangelho de Jesus não é apenas o Evangelho segundo o Espiritismo. Alguém que está professando outra religião, ele também está seguindo o Evangelho de Jesus. Mas não é fácil, não é fácil. Esse tal de ego nos pega a cada instante. E eu tenho certeza que durante o dia, várias vezes, me pego tentando servir a mamon. Porque servir a Deus é aquela porta estreita que o Evangelho fala. Então, servir a mamon é a coisa mais fácil do mundo. Estou servindo a mamon quando eu estou louca para perdoar e alguém chega no ouvido da gente e diz, você eu não perdoava não entendia nada. Não está o amor próprio, né? E aí as energias negativas fazem com que alguém que esteja na mesma sintonia dela venha até nós. E aí a gente deixa de servir a Deus. A gente estava louco para servir a Deus. Doido para perdoar, amanhecemos o dia, fizemos uma oração, pedimos a Deus que nos desse coragem para que a gente pudesse conseguir passar o dia enfrentando as nossas dificuldades. Será que um dia a gente passa assim, tudo muito bem, obrigada? Mentira, não é? A gente enfrenta dificuldades, todos nós. Enfrentamos dificuldade com o marido, com o filho, no trabalho, em todos os lugares. O que a gente não pode é fazer com que essas dificuldades cresçam mais do que Deus. E aí a gente começa a servir a mamon até quando nós não confiamos em Deus. Nós estamos servindo a mamon. E a gente precisa ter coragem. Não é fácil. Precisa ter coragem para seguir a Deus e esquecer mamon. Eu vou passar para a nossa querida irmã. Ela vai ler o Evangelho e depois todos nós, se o palestrante não chegar, todos nós aqui vamos discutir o Evangelho. Tá legal? Boa noite. Então, Jesus na casa de Zaqueu, como a colega disse que abriu na página, né? Vamos ler o item 4, né? Do capítulo 16. Então, Jesus, tendo entrado em Jericó, passava pela cidade. E havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, que, tendo vontade de ver Jesus para conhecê-lo, não o podia por causa da multidão, porque ele era muito pequeno. Por isso, correu à frente e subiu a um sicômoro para vê-lo, porque ele devia passar por ali. Jesus, tendo chegado a esse lugar, olhou para cima e, tendo-o visto, lhe disse: Zaqueu, apressai-vos em descer, porque é preciso que eu me aloje hoje em vossa casa. Zaqueu desceu logo e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuraram, dizendo: Ele foi alojar-se na casa de um homem de má vida.
Entretanto, Zaqueu, apresentando-se diante do Senhor, lhe disse: Eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, no que quer que seja, eu lhe retribuirei em quádruplo. Sobre o que Jesus lhe disse: Esta casa recebeu hoje a salvação, porque este é também filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para procurar e para salvar o que estava perdido. São Lucas, capítulo 19, versículo de 1 a 10. Tá. Depois todos nós vamos comentar. Isso, então, o que nós podemos refletir mediante esse trecho, né, do capítulo 16. Então, se Jesus, ao chegar nesse lugar, simpatizou alojar-se na casa desse homem que, diante dos olhos dos demais, não era uma pessoa digna, digamos assim, de receber Jesus, né? E se ele escolheu o alojamento na casa desse homem, porque certamente tinha um motivo especial e como ele mesmo declarou, né? O Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Então, mediante os olhos dos outros, aquele homem podia até não ser a pessoa adequada, talvez fosse um perdido, digamos, né, na palavra. Não fosse a pessoa adequada para receber Jesus. E ele exatamente foi se alojar na casa dele, né? Então, para mostrar que ele não veio como rei, né, como se achava que ele viria. Então, para que a gente também pense que... E aí a gente pense conforme você estava falando, né? Aquele nosso orgulho, muitas vezes, né, que a gente se denomina assim como merecedor até, né, e o colega que fez isso e isso, a gente até julga, né, usa um pouco do julgo. Então, é bom que a gente se policie e reflita, né, mediante uma leitura dessa, que aqueles que a nossos olhos muitas vezes estão perdidos, estão num caminho errado, muitas vezes eles merecem muito a misericórdia mesmo, né? E merecem a prova como Jesus deu, né? Esse testemunho de ser receptivo, de perdoar, de mostrar, de dar o testemunho que ele veio para acolher a todos, né? E a gente deve também acolher a todos, a exemplo dele, né? A gente não deve estar julgando, dizendo se esse ou aquele irmão é merecedor disso ou daquilo, né? Então, acredito que nessa direção dá para a gente refletir. E cada vez mais procurando nós mesmos nos introduzir nessa reflexão, né? A gente nem só pensar no outro, mas nós também. Obrigada, viu, Rui? Boa noite para você também. E são os nossos irmãos internautas, viu, gente? Aí dizendo que estão assistindo e junto com outros amigos, né? Assim, aos seus amigos, Rui, que também são os nossos amigos, o nosso boa noite. Olha, gente, veja como Jesus é maravilhoso. Todos nós vamos falar do Evangelho, viu? Não vai escapar ninguém. Mas me chamou muita atenção o julgamento que as pessoas fizeram de Zaqueu, né? Zaqueu, aquele homem, porque era rico e tal, e Jesus exatamente para a casa dele. Mas nós sabemos que Jesus, em todos os momentos, ele demonstra que ele veio para quem? Para quem estava doente, para quem tinha defeito, para nós, não é? Imagine se Jesus tivesse vindo só para os bons. O Zaqueu teve um comportamento aí bem digno, né? Porque se Jesus foi para a casa dele, se Jesus alojou-se na casa dele, o que é que significa isso? Que Jesus, ele não escolhe, porque ele nos ama, independente daquilo que a gente esteja fazendo. Agora, é importante que a gente esteja tranquilo com a nossa consciência, não é verdade? Então, Jesus ter escolhido exatamente a casa de Zaqueu, e para os homens, para as outras pessoas, Zaqueu não era merecedor, olha só, não é? Para todo mundo naquela cidade, Jesus não deveria se alojar na casa de Zaqueu. Mas Jesus é só amor. Então ele sabe, o Zaqueu, embora rico, mas certamente tinha algo de bom que Jesus escolheu para ficar na casa dele. E aí, Viviane, vem aqui
Fala para nós, o que é que mais nos chamou a atenção? Servir a Deus e a Mamon e Jesus na casa de Zaqueu. Boa noite. Boa noite. Essa missão é meio difícil, né? Mas o que eu queria falar, eu estava pensando antes de vir aqui falar, que Zaqueu, eu enxergo Zaqueu como aquele homem que ele tem também um problema. Ele também está doente, porque ele está tão apegado ao material, né? A riqueza é tão importante e preponderante na vida dele, que ele tem talvez ele esteja bem afastado do que realmente importa na vida, né? Então ele está perdido. E ele está tão perdido que ele ficou com muita vontade de ver Jesus, mesmo que fosse de longe e tal. E Jesus identificou nele essa necessidade de ajuda e disse que ia ficar na casa dele. Ele mostrou assim, olha, o que eu senti da mensagem do Evangelho. Jesus quis mostrar para ele que, apesar dele ser considerado por todo mundo uma pessoa de má vida, porque talvez seja muito ambicioso, se preocupe muito com dinheiro, ele estava ali para ficar na casa dele. Ele estava ali para mostrar que ele também era um filho de Deus amado. E essa atitude de Jesus, tanto quanto inesperada pelas pessoas, acabou despertando no Zaqueu uma emoção, uma coisa tão especial, que ele até se disponibilizou a dar metade da riqueza, né? E também a compensar as pessoas que ele já tem causado algum dano. Então eu acho que quando a gente demonstra por alguém uma atenção especial, e essa pessoa meio que se surpreende porque não se acha merecedora, a gente acaba plantando na pessoa alguma coisa boa, né? Eu acho que ela reflete, eu acho que ela sente. Então, foi isso que eu senti do texto, foi isso que eu senti do que, talvez, da intenção de Jesus. Acho que ele quis mostrar para Zaqueu que ele era especial. E acabou fazendo com que Zaqueu se tornasse de fato uma pessoa especial na hora que ele quis mudar, na hora que ele quis ajudar o próximo. Foi isso que eu entendi. Legal. E aí, Ana Cláudia, conta pra nós aqui. Posso falar aqui sentada? Não, os nossos amigos não vão ouvir. Não, sentada. Sim, não, vem pra cá. Não pode ficar escondido, viu? É engraçado que cada um, todo mundo leu, mas cada um entende de uma maneira diferente, né? Aí no texto, não diz que Zaqueu era um homem mau, né? É verdade. Aí diz que as pessoas julgavam mal, né? Então pode ser que exista um preconceito, né? As pessoas criaram um conceito a respeito dele, isso é o que eu imagino, né? E o julgavam mal. E na oportunidade que ele teve, ele demonstrou que era um homem, né, que queria repartir o dinheiro, os bens. Então, assim, nem sempre o que a gente imagina, porque lá só fala que as pessoas falavam, mas não tem nenhum relato de um ato leviano, de um... Né? Só aí depois, na hora que ele tem a oportunidade, ele se revela como um homem, né, que queria repartir a fortuna. Então, meu entendimento é mais esse, que às vezes a gente julga sem conhecer realmente a essência, né, da pessoa. Obrigada, né, seu Zé Maria? Abrilhante aqui a reunião da gente hoje. E fala aqui para nós, o que mais chamou a atenção do senhor desse servir a Deus e a Mamon e Jesus na casa de Zaqueu? Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu retomei uma leitura aqui da página anterior, da página 155, e me chamou a atenção aqui, diz aqui, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso é uma frase bem conhecida, né? E eu acredito que devido a isso, que
a intenção não foi, eu diria assim, da frase, até empregada de forma filosófica, a intenção não era, por exemplo, a discriminar, né, o fato da pessoa ser dotada de bens materiais. Mas a riqueza que talvez esteja implícita aqui é essa, eu diria, essa riqueza do egoísmo, essa riqueza das pessoas sobrepor as outras, elas se colocarem acima do bem e do mal, né, em razão de ter um padrão de vida, né, se comparado a outras pessoas, né, mais significante. E como é uma frase muito forte, aos nossos dias, vocês imaginam naquela época. Então, quando o caso aqui de Zaqueu, agora retomando aqui a passagem de Zaqueu aqui, né, do homem rico da época tal, que ele procurou naturalmente, eu acredito que tenha sido até, eu diria, circunstanciado assim da época, né, pelo fato de ele não ser tão bem visto assim, de ter as coisas, né, de ter um padrão de vida se comparado aos outros da época, né, bem melhor. Até que ele diz aqui, ele diz, vou fazer uma interrogação aqui, um sobressalto, vendo isso, né, todos murmuraram dizendo, ele foi alojar-se na casa de um homem de má vida. O texto é bem curto. Eu acredito que isso aqui é uma sinopse de algumas passagens da Bíblia e tal, que eu realmente desconheço, eu tive a oportunidade de ler, né? Mas eu acredito que deva ter mais coisas assim por trás disso aqui, né? Eu acredito que ele ser julgado assim pela sociedade, por mais que fosse primitiva, de pensamento primitivo da época, eu acredito que deva ter um motivo muito justo assim para ter sido julgado assim. Mas aqui não deixa muita margem assim para a gente pensar se ele era um homem mau, como você falou no início aqui. Você diz, olha, em nenhum momento, em nenhuma passagem aqui do texto fala que ele era um homem mau, as pessoas não são lá só pelo fato de serem ricos, né? Aliás, nós já nascemos ricos, né? Saúde, né? Temos vida, que é coisa bem importante. Bom, e só complementando o que já foi falado aqui, é que nós julgamos muito, né, as pessoas, né? E geralmente a gente costuma se decepcionar, né? Essa coisa da aparência e tal, que a gente carrega com a gente, assim, né? De fazer esse pré-julgamento, de preconceito e tal. Eu acredito que foi um bom ensinamento e está no dia a dia, no nosso dia a dia, né? E que às vezes a gente demora a aprender com isso, né? Obrigada, senhor José Maria. Mas, Eduardo, complemente aqui para nós esse Jesus na casa de Zaqueu. E também, assim, quando a gente está apaixonado, aí é que a gente fala, sabe? Essa risadeira vai sair do Facebook. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu concordo do que foi falado anteriormente, nem tenho muito a acrescentar. Só um pouco essa questão da dúvida aí de Zaqueu, da fama dele de ser um homem de má vida. Pelo que eu entendo, se minha memória não me trair, ele era um coletor de impostos. Então, como coletor de impostos, ele não era bem visto, pelo menos na sociedade que ele vivia, entre os pobres, entre as pessoas, porque ele tirava dinheiro diretamente das pessoas e distribuía para outras, para os governantes da época. E eu acredito que, como foi colocado, acho que a Viviane colocou bem explícito essa situação que Jesus veio para mostrar que não há como nós estarmos julgando as pessoas. Mesmo que as outras pessoas tenham visto Zaqueu como um homem de má vida, que não merece a presença de Jesus, acredito que Jesus veio justamente para mostrar que todas as pessoas podem ter a salvação.
E como já foi colocado também, Zaqueu ele estava muito centrado na questão material. Acho que isso Jesus pôde perceber bem isso e pôde auxiliá-lo muito nessa situação. Porque o Zaqueu falou: olha, eu vou dar metade do que tem aos pobres, e aqueles a quem eu tiver prejudicado, darei o quádruplo. Ele não falou em acolher as pessoas, não falou em divulgar a palavra de Jesus, não falou em dar qualquer tipo de apoio moral, ou qualquer tipo de apoio ético, qualquer tipo de apoio humanitário. Ele pensou só em termos de dinheiro. O que fazer o bem para ele era poder usar o dinheiro como instrumento para fazer o bem. Então, acredito que isso Jesus pôde começar a fazer brotar nele essa semente, esse germe da importância de não ver só o aspecto material. E a partir disso, ele poder também desenvolver outros atributos, outros pensamentos sobre como fazer o bem. Obrigada, Eduardo. Vem aqui, Leone. Vamos trabalhar Zaqueu, gente. Vamos conhecer Zaqueu. Boa noite. Será que ainda tem mais o que falar? Tem. Todo Cada um mundo- fala, interpreta. Todo mundo já falou tão bem, explicou tão bem, que a gente fica sem saber. Mas assim, Zaqueu, eu acho engraçado, porque sempre quando falo em Zaqueu, eu lembro daquela música, né? Como Zaqueu, eu quero subir, né, o mais alto que eu puder. Aí quando eu faço referência a essa canção, eu lembro assim, que ele realmente procurou, né? Ele foi, assim, se ele subiu no mais alto, porque ele realmente queria conhecer, ver Jesus, saber quem era Jesus. E isso é interessante, porque se ele, essa fama, né, de má vida, mas por outro lado, ele era um cobrador de impostos, mas assim, ele queria conhecer Jesus e talvez ele tivesse até vergonha, assim, receio de ficar junto com o pessoal, então ele subiu no alto para ficar vendo, mas assim, não sofrer, talvez, represália, não sei. Mas o interessante assim, é que ele realmente buscou Jesus, né? E quando Jesus viu essa busca, Jesus também o acolheu e levou esse ensinamento, assim. Essa questão que Eduardo falou, achei interessante, assim, porque ele disse que ia doar os bens, né, dividir, porque para ele aquilo era, para ele é o que é mais poderoso, para ele eram os bens, o dinheiro, então ele resolveu dividir, mas depois foi plantado o fruto, como ele disse, né? Então, assim, que a gente tem um pouquinho de Zaqueu também, né, e que a gente consiga entender melhor Jesus. Obrigada, Leônia. E aí, Lúcia? Como é que fica esse Zaqueu? Fala aqui pra gente. Que é isso, gente? E aí, Adriana? Não acredito. Álvaro? Não, eu gosto de você. Foi muito bom, acho que Zaqueu teve uma... Jesus também deu uma oportunidade para Zaqueu. E Zaqueu quis, né? Que legal. Ele quis. Jesus é assim, ele dá uma oportunidade a gente a cada instante, né? Porque mesmo que o Zaqueu tenha sido esse homem duro, que cobra impostos e tal, mas ele se propôs em dividir e ainda disse se causou algum dano a alguém, isso foi o que mais me chamou a atenção. Ele queria reparar, né? Eu acho que o que eu vi é o seguinte, Jesus, quando veio à Terra, ele é um espírito super evoluído. E assim, todo aquele que se aproximava dele, parece que aflorava o lado bom que a pessoa tinha. Então, é como já foi dito aqui. Realmente o que ele achava que de bom ele podia fazer era a questão dos bens, do dinheiro, né? Ele talvez naquele momento ele não teve a capacidade de entender que ele poderia fazer outras coisas, se doar de outra forma, mas ele achou que doando a metade dos seus bens ele estaria fazendo bem e deve ter feito sim. Então o que a gente vê é isso, a figura de Jesus Cristo assim, como pessoa, como um espírito super evoluído e que fazia
nascer em cada um, e buscava ele, nascia e aflorava o melhor de si. Ei, garoto. Vamos continuar falando de servir a Deus e a mamãe e de Zaqueu, né? Tem mais o que falar? Tem. Boa noite. Todo mundo já falou aqui, mas tem uma coisa que me chamou a atenção. Olha, tá vendo? Porque, como ela falou, realmente aqui não diz que ele é um homem mau, né? Ele foi julgado assim. Mas no final aqui diz assim: esta casa recebeu hoje a salvação, porque este é também filho de Abraão. Então, essa passagem deixa uma dúvida assim: ele não era mau. Aqui não diz que ele era mau, mas tinha uma interrogação aqui nessa pessoa. Aí eu vou passar essa interrogação para o próximo. Pronto. Foi muito bom. Você. Fala aqui da interrogação, Isa. Sim. Não, é Dona Wilma. Pai, você vai ser mais tempo, porque me chamou de Dona Wilma. Vamos lá. Eu não tenho nem o que falar, sinceramente, já foi tudo dito, como todo mundo já falou, né? Assim, eu acho que ele quis mostrar algo de bom, né? Se ele achava que ele era ruim, eu acho que ele quis mostrar, assim, a parte também da caridade, que ele podia também fazer caridade, né? Doando os bens, ajudando a quem precisava. E eu não tenho mais nada para dizer. Chegue, Joanise. Vamos continuar falando de amar a Deus, servir a Deus e a mamon, e Jesus na casa de Zaqueu. Vou espremer um pouquinho mais. Assim, eu estava refletindo aqui e fazendo uma ligação com o texto que eu estava lendo hoje, que era justamente o julgamento das pessoas em relação ao outro, né? Muitas vezes, o texto que eu estava lendo é um homem que ele saiu de casa muito apressado e de casa ele já recebeu um julgamento, né, da mãe. Disse que ele não tomou café, ele não fez o que era rotineiro, não sabia o que ele tinha porque ele saiu muito apressado. Chegou no elevador, encontrou a faxineira e a faxineira também julgou, não sei por que ele está assim, hoje deve estar virado, né? Então, por onde ele foi passando, pegou o taxista também fez o julgamento. E assim, por onde ele foi passando durante o dia, nesse texto que eu estava lendo, cada pessoa teve um olhar, fez um julgamento, né? Mas no final, a moral da história, porque ninguém descobriu o que ele era, nem porque ele estava assim. Ele era um pintor. E ele estava procurando uma pessoa a qual ele pudesse desenhar, a qual ele pudesse produzir um quadro. E daí ele estava muito preocupado com isso, né? E tinha acertado já com uma moça que ela ia servir de modelo para ele. E quando chega na hora que ele vai realizar o trabalho, a moça vinha de uma farra, de uma festa muito bêbada e não conseguiu porque ela foi atacá-lo, né? Então ele ficou assim, mesmo assim ele conseguiu concluir o seu trabalho. Então, olhando esse texto e olhando Zaqueu, eu estava fazendo a reflexão, a ligação, então é isso mesmo. Muitas vezes a gente está acostumada a conviver com aquela pessoa ali e algum dia você olha, fulano está tão esquisito hoje, certamente brigou com a mulher, ou então se for homem diz assim, como já escutei, acho que levou chifre, né? Então já vai fazendo um julgamento, o que será que ele tem? Aí não se aproxima, né? A gente experimenta muito isso nos ambientes de trabalho, né? Às vezes nem se aproxima para perguntar o que foi, está precisando de ajuda, e levar uma conversa informal para você sentir a pessoa, a gente já ajuda. Então, o Zaqueu não foi diferente, né? O Zaqueu era julgado, por que ele era julgado? Porque ele era
chefe dos publicanos, né? E era rico, né? Era rico e também era cobrador de impostos, essa coisa toda. Então ele era julgado como uma pessoa má, né? Mas a gente sabe que a riqueza, por a pessoa ser rica, não significa que ela é uma pessoa má, nem pela profissão que exerce, né? Seja ela qual for. Então, eu acho aqui uma atitude maravilhosa de Zaqueu, é que quando ele, né, ouviu falar, percebeu que Jesus ia passar ali perto, ele procurou encontrar Jesus, né? Foi ele, partiu dele, de dentro dele, né? É tanto que ele fez o que pôde fazer, subiu numa árvore, né, para poder conseguir ver Jesus, para poder chegar perto, né? E eu acho que pelo julgamento, pelo rótulo que ele já tinha socialmente, ele foi logo isso que ele fez. Não, vou dividir, vou dar o que eu tenho, vou reparar os erros que eu fiz. Por quê? Pelo rótulo que ele já tinha, né, da sociedade, porque ele era um homem má, que ele era ladrão, que ele era isso, que ele era aquilo. Então ele já foi se despindo, né, dessa vestimenta que tinha, né, sem nem Jesus perguntar nada, né, porque Jesus nem perguntou nada para ele, ele já foi se entregando, né. Então eu vejo aqui essa atitude muito, que é uma atitude de Zaqueu que fala muito para a gente, né, e quando a gente quer, né, não é os outros que vai impor a nossa mudança, a nossa reforma íntima, né. A reforma íntima, né, a nossa reforma, ela vem de dentro para lá fora, né? Então, a Wilma pode falar aqui o ano todinho, né? Ou os palestrantes que vêm aqui, ou o padre, ou seja lá quem for, se não partir de mim, não partir de dentro, né, não vai acontecer. Então, o encontro de Jesus com Zaqueu só aconteceu, e a mudança só aconteceu porque Zaqueu quis, né? Então é uma coisa muito importante. Quando a gente quer, aí a gente pode, né? Acontece os milagres, tá certo? Olha aí. Outra interpretação de Zaqueu, maravilhosa, não é? Boa noite, tudo bem? Está vindo pela primeira vez? Seja bem-vindo, tá? E aí? Sânzia, o que você fala de Zaqueu? Chegue. Não, tem. Jesus na casa de Zaqueu. Quero ouvir você falar. Não, por favor, Sânzia, chegue. Não, chegue, Malu. Não vai fazer feio, porque a tia vai ficar triste. Chegue aqui. Não tem isso não. Não acredito não. E aí, Silene, como é que fica Jesus na casa de Zaqueu? Não sabe? Todo mundo conversa. Tira vergonha, gente? Vamos ler mais um trechinho. Vamos, Eduardo. Chega, Eduardo, vem. Eu? Chega, Eduardo. Vamos discutir Zaqueu. A gente precisa refletir. A Joanice aí fez uma explanação maravilhosa. A gente precisa refletir, viu, sobre isso. Vamos dar prosseguimento para o próximo item, que é o item 5. Parábola do mal rico. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho, e que se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, estendido à sua porta, todo coberto de úlceras, que quisera se saciar com as migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhes dava, e os cães vinham lamber-lhe as feridas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão.
O rico morreu também, e teve o inferno por sepulcro. E quando estava nos tormentos, levantou os olhos para o alto e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E gritando, disse estas palavras: Pai Abraão, tende piedade de mim, e enviai-me Lázaro, a fim de que ele molhe a ponta de seu dedo na água para me refrescar a língua, pois eu sofro tormentos extremos nesta chama. Mas Abraão lhes respondeu: Meu filho, lembrai-vos que haveis recebido vossos bens em vossa vida, e Lázaro não teve senão males. Por isso, ele está agora na consolação e vós nos tormentos. Além disso, há para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que aqueles que querem passar aqui para vós não o podem, como ninguém também pode passar para aqui do lugar em que estais. O rico lhe disse: Eu vos suplico, pois, pai Abraão, enviai-lo à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a fim de que lhes ateste estas coisas, de modo que eles venham também para este lugar de tormentos. Abraão lhes replicou: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, disse ele, pai Abraão, mas se alguns dos mortos os procurar, eles farão penitência. Abraão lhe respondeu: Se eles não escutam nem Moisés, nem os profetas, não crerão mais do que mesmo algum dos mortos ressuscitasse. São Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao 31. Essa parábola aqui do mal rico, eu gosto particularmente, eu gosto dessa parábola. E o que eu acho interessante é a forma como esse abismo que separa esses dois mundos, né? Lázaro como um mendicante, como uma pessoa necessitada e que passou por diversos tormentos em vida. Mas aqui também eu acrescento que não é pelo fato de ser um grande sofredor que merece o paraíso, pelo menos na minha visão, né, na minha interpretação. Lázaro, se ele estivesse passando por sofrimentos, tormentos na vida dele, e ainda assim tivesse perseguindo, se rebelado, tendo o mal no seu coração, estivesse difamando a Deus, acredito que ele também não pudesse ser consolado do outro lado. Então, ele sofreu as suas dores, mas mesmo assim ele guardou a sua integridade. E, por outro lado, o rico, ele apenas cuidou de si, do seu ego, apenas do seu bem-estar, sem nem mesmo oferecer as migalhas que caíam de sua mesa aos pobres, no caso, ao Lázaro. E quando acontece essa passagem para o mundo espiritual, Lázaro, ele é bem recebido porque ele passou muito bem pelas suas provas. Pela prova de vida que ele teve, de vir numa condição de pobre, miserável e doente, ele suportou muito bem as suas provas. Então, ele mereceu todo esse acolhimento e esse cuidado que teve do lado espiritual. Por outro lado, o rico, que não passou pela sua prova da riqueza, não distribuiu o que tinha entre os necessitados, no mundo espiritual ele foi atormentado. Por essa parábola, acredito eu que esse tormento é o tormento da consciência, né? A chama que arde e o consome é a consciência de que ele não fez o que deveria ter feito. Se apegou aos bens materiais, cuidando somente do seu próprio bem-estar, o que denuncia aí o ego, né? Um grande ego. E esse abismo que separa, né? A diferença de frequência, de vibração entre os espíritos, né? A pessoa que está numa condição muito
atormentada, poderíamos até dizer num umbral, num baixo umbral. O acesso que os espíritos mais elevados têm a essa região, a esse local, é muito dificultado pela diferença vibratória, pela frequência de vibração. Então, por isso, existe um abismo entre eles. E aí, o rico ainda pede, se você não pode sequer molhar o dedo na água para me refrescar somente uma parte pequena do meu corpo, que é a língua, por favor, avise os meus irmãos para que não cometam o mesmo erro, para que eles também tenham piedade dos pobres e passem pelas suas provas, para que eles não venham a estar aqui comigo sofrendo. E que foi-lhe respondido, eles têm Abraão e os profetas, Moisés e os profetas, que os escutem. Ou seja, nós todos temos condição de seguir os bons ensinamentos. Ninguém está desamparado. Nós temos o nosso Moisés e o nosso profeta. Nós temos os ensinamentos, nós temos as palavras de Jesus, nós temos o Evangelho, nós temos o Espiritismo, nós temos consciência para não errarmos mais. Aquele que erra, ainda que se disser ignorante, o ignorante ainda tem condições de procurar e buscar a verdade. Nem mesmo alegar ignorância pode ser um grande álibi para as pessoas que vivem atualmente. Temos informação de sobra, internet, livros, associações, grupos, religiões. Já não é sem tempo da humanidade poder usar toda essa informação que tem ao seu favor. Além de ter toda essa informação, ainda nos é permitido o contato com os mortos, que atestam o que se passa na verdadeira vida, que é a vida espiritual. Nesse caso aqui não houve contato com os mortos, não foi permitido, ou seja, a comunicação com os espíritos. Olha, que vá os espíritos e avisem a eles que não façam como eu fiz. E nós, além de termos Moisés, os profetas, Jesus, ainda temos a comunicação com os mortos. Falta. Eu vou. 15. Não? Eu? Mas tem mais gente para falar. Puxa o pessoal para falar. Venha falar você, seu Medeiros. Meu Deus. Vai, seu Medeiros. Chegou a sua hora. Meus amigos, boa noite. É deveras muito importante se falar de Jesus, que é a causa de nós estarmos reunidos nesta noite para estudar os seus ensinamentos. Então Jesus, ele se apresentou para a humanidade numa pequena faixa da sua vida. A sua mensagem de amor, ela foi toda levada num período de 3 anos, dos 30 aos 33. Porque Jesus, um ser sublime, enviado por Deus, o Espírito Superior, ele conhecia a alma humana, conhecia os desejos, conhecia o íntimo das pessoas. No caso de Zaqueu, Jesus viu que o anseio dele era tamanho, e dada a sua pequenez física, ele subiu numa árvore para acenar a Jesus. Jesus, estou aqui. Mas que não foi nem preciso, porque Jesus, um ser sublime, sentiu a necessidade daquela alma em se comunicar, em se arrepender da sua condição humana, da sua condição de vida e, acima de tudo, da sua transformação. Então, isso é muito importante, porque, como já disse os nossos irmãos, nós temos o benefício de sabermos hoje que não morremos.
nós apenas passamos para outra dimensão. E tudo aquilo que nós fazemos hoje, continuaremos a fazer no plano da outra dimensão, em que iremos com certeza. Então, se hoje nós estamos aqui reunidos com o propósito de estudar e aprender, minha gente, isso já aconteceu lá em cima, esse propósito. Pedimos a Deus que nos deparássemos com esse grupo, com essa doutrina maravilhosa que nos ensina, que nos esclarece tanto para a libertação dos nossos espíritos, para a libertação do nosso ser sublime e imortal. Então nós estamos aqui reunidos, aparentemente descompromissados, mas não. Todos nós que estamos aqui temos um compromisso com Jesus, com a sua doutrina. Todos nós temos a oportunidade de estudar, e principalmente quando estudamos em conjunto. Olha que maravilha. Nos apoiarmos uns aos outros, firmarmos as nossas convicções uns aos outros. Porque, minha gente, nós, todos nós, viemos aqui para este mundo e voltamos para o mundo da outra dimensão para vivermos em sociedade. Ninguém pode progredir isoladamente. E a humanidade tem necessidade desta sociabilidade entre nós. Aprendermos uns com os outros. E é o que nós estamos fazendo. Agora, vamos nos espelhar em Jesus, nas suas palavras, nos seus ensinamentos, que até hoje estão vivos para nós, né? Todas as palavras. Então Jesus, quando viu Zaqueu naquela árvore, Jesus concluiu: puxa vida, que homem de fé, porque para ter um contato comigo, subiu uma árvore, né? Aí Jesus diz: Zaqueu, desce daí que hoje mesmo estarei contigo na tua casa. Então, como todos os movimentos de Jesus eram alvo da censura, né? Aí o povo diz: poxa, Jesus escolheu um homem de má fé para ir. Pensa que o coração de Zaqueu, Jesus sabia perfeitamente. Se tratava de um homem em arrependimento, que queria fazer a sua transformação moral. Então Jesus contribuiu muitíssimo, que a consciência dele, porque essa questão da nossa consciência para o certo e o errado é uma coisa assim patente. Então o próprio Zaqueu não foi nem preciso Jesus pedir nenhuma satisfação, ele já foi logo se declarando: olha, eu estou em falta, eu pretendo me redimir, eu vou devolver uma parte do que não é meu às pessoas que eu, né, que eu lesei, ou que eu cobria mais, essa coisa toda. Então aí já se encontra uma virtude no coração daquele homem, quanto que toda aquela multidão só sabia censurar, mas aquele homem estava disposto a seguir os ensinamentos de Jesus, porque o magnetismo de Jesus, por onde passava, ia arrebatando as multidões. Porque Jesus, como um enviado, Espírito máximo, que veio entre nós para modificar. Eu não vim modificar a lei, Jesus dizia, mas eu vim complementar. Então Jesus trouxe para nós a lei máxima, que é a lei do amor, minha gente. Olha, nós só vamos conseguir sair daqui. Tem uma passagem na Bíblia que diz: ninguém sairá daqui sem que pague o último centavo. Não vamos sair enquanto não pagarmos o último centavo. Então, a única maneira de nós pagarmos esse centavo, falado por Jesus, é quando nós aprendermos a praticar a lei máxima, a lei do amor. Minha gente, poxa, como faz bem a gente, a nós, quando termina o nosso dia em que nós pensamos:
hoje eu fiz alguma coisa pelo meu semelhante. A mesma coisa. Mas o lucro não está com quem recebe. O lucro está conosco. Como a gente se sente bem, aliviado, satisfeito, feliz. Então, fazer o bem é muito importante. Quando nós fazemos o bem, em outras palavras, nós estamos praticando aquilo que Jesus veio nos ensinar, que é a lei do amor. Ninguém sairá daqui sem que pague. A única maneira que nós podemos saldar os nossos pecados não é nos mortificando, não é? Dando pancadas, ou passando fome, ou isso e aquilo, não. Nós só pagamos as nossas dívidas, só retificamos os nossos pecados quando nós começamos a praticar a lei do amor. Mas não tem outro jeito. Então, fora da caridade não há salvação. Em outras palavras, fora do amor não há salvação. Porque essa salvação que todo mundo espera, aquela salvação de paraíso, de inércia, isso não existe. A salvação é aquela quando nós começamos a ter o bem-estar íntimo do dever cumprido para com o nosso semelhante. Quando nós começamos a fazer aquelas coisas que Jesus nos ensinou, quando nós começamos a amar, a perdoar, a retificar os nossos erros. Minha gente, é muito difícil a gente retificar os nossos erros. Muitas vezes a gente até quer. Muitas vezes a gente entra numa encrenca, numa questão, meu Deus, faria tudo, daria tudo para sair. Mas muitas vezes não podemos, pelo nosso orgulho, pelo que a sociedade vai falar, e às vezes nós continuamos naquela peleja que só nos faz atrasar, roubar a nossa saúde, a nossa tranquilidade. Porque muitas vezes nós não encontramos um bem, a gente quer, mas não encontra o bem. O único meio é o perdão. O perdão das ofensas, perdoai os vossos inimigos, perdoai os vossos amigos também. Nós estamos aqui nessa escola bendita, minha gente, somente para aprender isso. Se somos recalcitrantes, né? Olha, você liga a televisão, tem lá sempre um exemplo, né? Um ensinamento. Principalmente agora com a TVC. Quantas palestras maravilhosas, quantos ensinamentos tem ali para a gente nos nortear, minha gente. E é isso que está apontando para nós. Nortear, porque quando nós chegamos, nós temos que trabalhar por isso, pela nossa libertação, pela nossa liberdade espiritual, porque é somente isso que vai contar quando nós chegarmos lá, do outro lado, na outra dimensão. Então, se nós fizermos amigos, não só amigos físicos, como aqui acreditamos que todos nós somos amigos uns dos outros, né, que nos queremos bem, basta a gente passar 2, 3, 4 reuniões sem vir aqui, a gente fica louco para vir rever os amigos, né? Abraçar os amigos. A mesma coisa. A mesma coisa, é muito bom fazer amigos espirituais. Porque quando nós chegamos do outro lado, assim quando nós chegamos aqui, no berço, que a gente vê muitas mãos se estendendo para nós com admiração, que criança linda, desejando que aquela criança traga felicidade aos pais. Ontem mesmo fizemos uma visita a uma criancinha, né, linda, ela, né, os seus mimos de criança, todo mundo desejando. A mesma coisa, minha gente, acontece quando nós passamos para outra dimensão e que temos alguma coisa a apresentar, alguma coisa de bom. Então, nós estávamos lendo um livro agora há poucos dias, Um Cravo na Lapela.
que o cidadão alvo da historieta, ele desencarnou de repente e começou a viver a mesma vida que ele tinha aqui entre nós, né? Fazendo as mesmas coisas, até que o guia espiritual veio e disse para ele: olha, meu irmão, você não está mais no plano físico, agora você está no plano espiritual. Quer dizer, ele era um elemento que trabalhou tanto que a passagem dele para o plano espiritual foi tão suave que ele continuou na mesma tarefa. Por isso que eu te digo, eu gostaria de dizer para todos nós aqui, que o que nós fazemos aqui, vamos continuar fazendo lá. Se você é um educador, continuará a ser um educador no plano espiritual. Se você também for um viciado, você vai procurar a sua turma. Até que Deus tenha piedade dos amigos espirituais para fazer a sua transformação. Então, meus amigos e meus irmãos, nós temos que trabalhar por a nossa libertação espiritual. O discernimento, não pela fé cega, mas pela fé raciocinada, a fé aprendida nos livros, aquela convicção que ninguém mais vai nos devolver. Não é qualquer um que vai chegar e dizer assim: puxa vida, vamos para o céu, vamos para o inferno. Nós vamos principalmente para o céu, que ele vai ficar lá numa boa. Isso não existe, né? Ou a promessa do céu, ou o medo do inferno. É o que faz as igrejas viverem cheias. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, a gente prega a doutrina espírita com tantas verdades, com tanta clareza, essa coisa toda, e a gente vê que o nosso rebanho continua, né, sendo quase as mesmas pessoas nesse aprendizado lento, essa coisa toda. E ver essas outras igrejas me estruchando, né, a pessoa, como é que você vai ficar rico? Eu pela minha fé eu fiz e acontecer, essa coisa toda. Minha gente, porque quando nós passamos lá para o plano espiritual, essa riqueza vai ficar aqui. Então, nós temos que ter um desprendimento, que deu o Zaqueu, para a gente distribuir um pouco daquilo que a gente tem. Quando não material, mas pelo menos de nós. É a questão do dar-se, dar-se, fazendo a caridade, né? Fazendo a caridade, ajudando os nossos semelhantes menos favorecidos. Isso aí é importante, porque quando chegar do outro lado, às vezes uma coisinha que você fez é até insignificante, mas aquela voz se levanta em teu favor. Olha que maravilha. Como no caso, por exemplo, do nosso lar, que é uma pessoa que ia pedir uma consulta para o marido lá, ficava lá esquecidinha, lá, já quando terminava todo mundo, a secretária falava: olha, o André, tem aquela senhora ali que... Então foi a única que intercedeu por ele quando ele estava do outro lado, penando lá. Foi a única que intercedeu. Muitas vezes você faz uma coisa isolada, mas você faz, aquela pessoa te agradece tanto, te cobre de tantas bênçãos, e que aquilo é que vai, na verdade, né, te valer, porque você fez para uma pessoa que realmente não tinha condição. Meus amigos, infelizmente, eu não sei, eu tenho a síndrome, quando eu pego nesse microfone para falar, todo mundo fica com muito cuidado comigo, para eu não ultrapassar o tempo, mostrando a hora, eu não sei porquê. Será que eu falo tão ruim assim? Não, o senhor fala um mostra lá o relógio, o outro daqui me pinica, o outro daqui fala. Mas intriga da oposição. O outro dá um tempo, peraí, minha gente. Sinceramente, olha. Você já está cansado, já está. Pois é, meus amigos, olha, eu espero ter contribuído esta noite para as nossas reflexões. Vamos realmente. Não, mas eu tô assim abraçando o senhor porque ele quer carinho. Mas claro, vamos realmente pensar na nossa reforma, naquilo que nós vamos precisar quando nós partirmos dessa dimensão para outra dimensão. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe. Foi aplaudido. Gente, amanhã
tá? Tem irmão Bezerra, tá? A gente eleva o nosso pensamento a Deus. Ricardo? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Eduardo, vou ajudar os meninos no passo, tá? A gente convida os nossos irmãos de casa também para se preparar para o final da reunião. Relaxem o mais possível, mentalize seus lares, mentalize a face de Jesus. Vamos todos, vamos todos. Vamos agora fechar os olhos. Vamos aproveitar agora para sair um pouco do ritmo de atenção. Vamos procurar nos voltar mais para dentro de nós mesmos. Vamos começar respirando profundamente, lentamente. Façam 3 respirações profundas. Inspira e vagarosamente deixe o ar sair, sem pressa. Inspira. Expira. Inspira. E expira. Vamos nos voltar para dentro de nós mesmos, relaxar o máximo possível, aproveitar essa música tranquila ao fundo para podermos também relaxarmos mais ainda. Vamos agora nos imaginar, vamos usar aqui o poder da imaginação. Vamos nos imaginar em uma floresta ensolarada, com uma linda cachoeira, flores à volta, um rio que corre tranquilamente. Vamos sentir o ar fresco, o ar puro, como se estivesse esse ar fresco e puro penetrando por todos os poros do nosso corpo. Sentindo a vibração boa, as boas energias das águas que caem dessa cachoeira, como que se estivessem nos refazendo, nos reabastecendo, sentindo a luz do sol no nosso rosto, uma luz de calor muito agradável. Visualizamos também, pela incidência do sol nessa cachoeira, um lindo arco-íris multicolorido. E nós, de braços abertos, estamos bem na direção deste arco-íris, como se as cores também estivessem penetrando em nosso corpo, nos reabastecendo, nos deixando uma sensação agradável. Começamos a sentir uma espécie de energização, de formigamento que nos preenche o corpo, dos pés à cabeça. Possamos também refletir e meditar em tudo
o que o Pai Celestial nos proporcionou para a nossa existência, para as nossas necessidades. Tudo que há no mundo é suficiente para as nossas necessidades. O ar, o sol, a luz, a natureza, os nossos outros irmãos que caminham juntos ao nosso lado, para que possamos aprender, para que possamos nos ver no outro, como um espelho que reflete a própria imagem. As pessoas à nossa volta, as pessoas com quem convivemos, são um espelho. Elas refletem aquilo que damos, aquilo que somos. O que percebemos, o que vemos, é aquilo que damos, é aquilo que emitimos. Possamos sentir todo o amor de Jesus, que nos preenche, que nos revitaliza, que nos permite existir e cruzar por toda a jornada da vida. Agradeçamos a Deus por esse momento, agradeçamos a Deus por estarmos aqui juntos no mesmo ideal. Façamos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem para a vida espiritual. Meus irmãos, agradecemos pela presença esta noite na reunião do grupo de oração Irmã Melei e damos por encerrada a reunião da noite de hoje, avisando aos irmãos que amanhã tem o tratamento de cura com o irmão Bezerra a partir das 13h30.